Fala, achados e perdidos! Se você nos achou, fique por aqui, pois nem tudo foi encontrado e algumas ideias ainda precisam ser discutidas. Eu sou a Mariana, aluna do primeiro ano sem desenvolvimento de sistemas, e esse é o 404Cast, o podcast que é a voz da EP Maria Madeira Dias. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre o Dia do Combate ao Bullying. E hoje vamos falar sobre respeito, vivências e o impacto do bullying na vida das pessoas. E para falar sobre isso, temos um convidado muito especial, o Dr. Islena, que é um representante do Conselho Tutelar que atua diretamente na proteção de criança e adolescente. Seja muito bem-vindo ao 404Cast. Muito obrigado, boa tarde. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o bullying. Bom, a primeira pergunta é, o que é considerado bullying e como ele pode ser identificado? Pronto, vamos lá. O bullying é uma temática, um conceito já antigo, que isso já perdura nas escolas por muito tempo, mas que tomou força depois que já foi instituído no advento da Lei 13.185 de 2015. E o bullying ele vem por alguns pontos, certo? Seja violência física, seja violência intelectual, seja violência psicológica, e o bullying se dá nessas condições. Vamos lá, vamos trabalhar aqui na violência intelectual, na violência psicológica. É o quê? É aquela tiração de sarro, muitas vezes você debochar daquele aluno, daquele amigo que tem algum problema. Então, o bullying ele nasce disso, dessa violência, dessa sobreposição do mais forte para o mais fraco. Certo? Ele parte daí, certo? E aí ele se dissimula de várias situações, desde bater, desde pressionar, desde pedir coisas. É muito comum nas escolas acontecer aquela questão material, de um aluno pegar dinheiro de outro, de lanche, etc. Ele se dissimula basicamente nessas circunstâncias. Bom, a segunda pergunta é, quais são os tipos mais comuns de bullying entre os jovens? O mais comum acontece muitas vezes quando os jovens se encontram em reunião. Seria o quê? Na escola. Então, é muito comum acontecer o bullying verbal, certo? Um aluno insultar o outro, uma criança insultar a outra. Não obrigatoriamente isso ocorre no meio escolar, mas é mais comum pela quantidade de jovens que estão ali reunidos. Mas eles não ficam só nessa situação, certo? Só não na situação verbal. Há o bullying psicológico, há o bullying sexual, certo? Que pode ser praticado por pessoas maiores, inclusive, que vamos falar mais adiante que isso pode virar crime, certo? Então, há essas situações que ocorrem e que se formulam, que se dissimulam ali na situação do bullying. Bom, quais os sinais indicam que um aluno pode estar sofrendo bullying? Olha, os sinais, eles variam muito. Os mais comuns é o isolamento, a queda do desempenho escolar, a introspecção, é aquele aluno que fica mais fechado, ele não gosta muito de conversar, e ele geralmente ele assimila essa situação do bullying para si mesmo, ele não compartilha, ele não, digamos assim, ele não pede socorro. Então esses são os sinais assim que mais podem ser identificados, mas há diversas situações que podem se assemelhar a esses sinais que está acontecendo bullying, que está acontecendo alguma situação e que ela no momento ela não está sendo repassada, ou sendo fiscalizada, ou sendo olhada por alguém. Bom, agora vamos falar um pouquinho para entender os impactos e as consequências do bullying. Quais são os principais impactos do bullying na vida das vítimas? Vamos lá. Os impactos jurídicos, digamos assim, podem ser vários, certo? Desde o dano moral à imposição criminal, a depender da situação. Vamos aqui tratar, por exemplo, da situação moral. Há certas situações que elas geram um dano, não só psicológico, certo? Que isso deve ser tratado de forma a encaminhar as crianças ao psicólogo, etc., mas também uma consequência jurídica, certo? Nas quais os pais daqueles agressores, eles vão responder perante o judiciário, certo? Sobre responsabilização. Então, eles vão arcar com as consequências dos atos dos seus filhos, certo? Como
isso pode afetar o desempenho escolar e emocional dos alunos? Porque nas escolas é algo muito frequente, o bullying, né? Então, como que isso pode acontecer? Pode desempenhar o desempenho em notas, essas coisas? Vamos lá. O bullying, ele afeta diretamente o psicológico, mesmo que ele seja, por exemplo, uma violência física, certo? Um bullying físico, mas ele afeta o psicológico da criança, do adolescente, que passa até a aversão àqueles locais. Por exemplo, se o bullying é cometido na escola, o aluno ele vai ter uma aversão à escola, então ele vai ter uma aversão a frequentar a escola. Isso tudo está diretamente ligado ao desempenho dele enquanto aluno, certo? Ele vai ficar com aquela ansiedade, aquela situação de, eu vou para a escola, vai acontecer determinada situação. Então, isso impacta diretamente aí no desempenho escolar do aluno. O bullying ele pode trazer consequências para quem os pratica e quais são as consequências que isso pode trazer? Pronto, vamos lá. Já foi falada, né, aqui no bloco anterior da questão do dano moral, mas não só isso, certo? Quem pratica o bullying, seja ele menor ou maior de idade, está sujeito às consequências da lei, certo? Quanto aos menores de idade, as consequências trazidas pelo ECA, certo? Sejam de advertência, medidas socioeducativas, certo? E para aquele maior, porque o bullying ele não é praticado só por adolescentes com adolescentes, pode ser de maiores de idade, pessoas mais velhas. Então, ele também é responsabilizado e ele pode ser responsabilizado, sim, criminalmente por isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel do Conselho Tutelar. Qual é o papel do Conselho Tutelar em casos de bullying? Perfeito. O Conselho Tutelar ele tem uma atuação assim, muito cirúrgica, seja ela no combate, seja ela na orientação, e o principal papel do Conselho Tutelar é ficar atento a todas essas situações. E para isso, para que o Conselho Tutelar tenha uma atuação focada, uma atuação uniforme, é preciso que a sociedade em si, que os adolescentes, que todo mundo tenha consciência que para haver uma atuação precisa haver uma denúncia. Se essa denúncia não for feita, o Conselho Tutelar nada pode fazer porque muitas vezes não fica nem sabendo da situação. Mas diretamente ligado, a atuação do Conselho Tutelar vai, como eu disse antes, desde a advertência a uma possível intervenção e muitas vezes, em casos mais drásticos, levar a situação até o Ministério Público para que seja tomadas as devidas providências legais. Como deve agir um aluno que está sofrendo ou presenciando o bullying? Pronto. Para aqueles que estão sofrendo, o interessante é procurar um adulto, procurar o professor, procurar um colega mais velho e relatar a situação, certo? Para que tome-se providências quanto àquilo. E para aquelas pessoas que estão praticando bullying, certo? Se você é um ouvinte que tem esse tipo de atitude, repense. É interessante repensar, porque hoje você pode não ser responsabilizado, mas amanhã ou depois a responsabilização pode vir. A escola e a família, elas muitas vezes ajudam, né, seus filhos que estão sofrendo o bullying, né, porque traz muitas coisas ruins, né, para o filho, muitas doenças e tudo. E além deles denunciarem, como é que eles podem ajudar os seus filhos nesses casos de bullying, etc.? Com conscientização, certo? Mas os pais em si, eles devem saber que é dever deles fiscalizar, certo? Se seu filho está apresentando um comportamento anormal, seu filho vem apresentando um desempenho escolar insatisfatório, se ele vem, se os pais vêm observando que o filho está retraído, que o filho está se isolando, procurarem saber o motivo para que sejam tomadas as providências. Os pais podem procurar, se o caso for na escola, a escola, podem procurar o Conselho Tutelar, podem procurar diretamente o próprio Ministério Público para que providências sejam tomadas, certo? Então, é dever dos pais essa fiscalização, tanto dos pais como dos próprios professores em sala de aula, certo? Dos colegas mais velhos. O bullying ele não é só uma obrigação familiar, mas sim social. Hoje você pode... Você como aluno pode identificar que um colega está sofrendo e você mesmo pode procurar um professor, os pais, certo? Para que relate aquela situação. O importante é não deixar que aquela situação ela continue oculta, certo? Oculta e que ela possa ser e vir a ser responsabilizada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção e a conscientização. Uma pergunta para você. O que pode ser feito para prevenir o bullying nas escolas?
A prevenção é isso, é a atenção dos professores, é a atenção dos coordenadores, dos funcionários, certo? É a atenção com os alunos, a atenção com as crianças, com os adolescentes, para o que vem acontecendo, certo? Comportamentos anormais que levantem suspeitas, certo? Para que tudo isso seja um mecanismo de prevenção e principalmente também a conscientização, certo? Uma boa iniciativa, digamos assim, de conscientização é esse projeto. Esse projeto pode levar essa informação a muitas pessoas e nisso desencadear já esse mecanismo de conscientização. Mas o boca a boca, a conversa, o diálogo, sempre é o melhor caminho. Qual a importância do respeito e da empatia no dia a dia? Isso é importante para nós como um todo, não só na situação do bullying, mas a empatia, o amor com o próximo, o cuidado com o próximo é importante desde os primórdios. A Bíblia ela já fala de empatia e se a gente é religioso, a gente automaticamente quer seguir os preceitos da Bíblia. E a empatia é isso, é você ter um olhar diferente com o próximo, é você ter aquele olhar de carinho, olhar de amor, o olhar até que o próprio olhar que Jesus nos deixou. Então, assim, a empatia para a situação focalizada na questão do bullying é primordial, porque se você vê um colega, um amigo sofrendo, que ele está com aquele sofrimento interno, está acontecendo alguma coisa com ele, a empatia é o primeiro sentimento que vem para tentar ajudá-lo. Que mensagem você deixaria para os jovens sobre esse tema? Vamos lá. Primeiro de tudo, já puxando o gancho da última pergunta, a empatia. Ter empatia com o próximo, ter empatia com o colega, ter empatia com o amigo. Acho que isso é a primeira conscientização com o jovem. O bullying hoje ele é disseminado de diversas formas. E quanto antes a gente cortar esse mal pela raiz, para a sociedade em si, para o crescimento, para o desenvolvimento, seja como pessoa, seja como aluno, seja como profissional, isso é muito importante. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que vamos se conscientizar, vamos fazer aquele meia-culpa, colocar a mão na consciência, que não é interessante, o coleguinha que vem sofrendo com isso não acha isso divertido, é um tipo de brincadeira que não traz benefício a ninguém. Então, assim, a mensagem é essa, é empatia. E para finalizar, né, eu queria perguntar para você o que você diria para quem sofre bullying e tem medo de pedir ajuda. Porque hoje nas escolas é algo muito recorrente. Sempre o bullying é algo que nunca deixou de não existir. Ele sempre foi algo muito presente na vida de todos os alunos. E muitos alunos têm medo de pedir ajuda por sofrerem ameaças de quem pratica o bullying, por achar que as pessoas não vão acreditar neles. E entre diversos aspectos, o que você diria para eles? Quem sofre bullying deve procurar ajuda e não tenha medo, certo? O medo ele vai ser seu inimigo nesse momento. Não tenha medo, busque ajuda, busque conversar com seus pais, busque conversar com seus irmãos mais velhos, com o colega, com os professores, certo? Busque ajuda de quem seja, mas que não o importante é para aquelas pessoas que sofrem o bullying é não deixar essa situação se perdurar por muito tempo, por mais tempo do que o necessário, certo? Quem sofre bullying tem sim uma proteção, tanto social quanto jurídica, e o ordenamento jurídico brasileiro hoje, ele assegura essa proteção. Então, busque ajuda, busque profissionais, busque a primeira porta que você encontrar aberta para que você seja acolhido, certo? E que cessem essas práticas. Muito obrigada pela sua participação, doutor Islane. Mesmo que tenha sido uma conversa muito rapidinha, foi algo de muita importância, pois o bullying ele é um assunto muito importante que deve ser conversado em escolas, na comunidade. Muito obrigada mesmo por sua presença. E para você que está ouvindo, muito obrigada pela atenção ao nosso episódio do 404cast e até o próximo. Tchau!